Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus a todas as famílias aqui presentes essa noite. Um grande privilégio receber você conosco em nossa comunidade. Nós hoje temos a previsão de ter a igreja mais plena de pessoas do que de costume, em virtude de termos batismo, profissão de fé, recebimento de novos membros. Então eu gostaria de pedir a gentileza de que você não deixasse poltronas no meio das fileiras, que você sempre priorizasse deixar nas beiradas, pulasse para o meio, para que nós pudéssemos atender os nossos visitantes se tivessem conforto para eles. Os papais e as mamães que vão ver a apresentação dos filhos e depois já sairão, porque vieram pela manhã no culto, eu gostaria que você, por gentileza, ficasse em pé ao fundo, para também assistir à apresentação da sua filha e filho, e logo em seguida, se você não for permanecer no culto conosco, aí você já libera esse lugar para que possamos receber os nossos visitantes. Caso você vá ficar mais uma vez, continue aí no seu lugar, apenas observe se não há visitantes em pé, para que nós possamos atender todas as pessoas de uma maneira acolhedora e confortável aqui, tá bom? Nós vamos ver uma linda apresentação das crianças. Enquanto isso, você se ajeita no seu lugar, coloque criança no colo, porque agora nós temos um grande movimento de pessoas chegando exatamente nesse momento, e precisamos desses lugares disponíveis para poder recebê-los, tá bom? Certo, crianças, com vocês, nosso Ministério de Coreografia Infantil, uma bênção de Deus que vai ministrar o seu coração essa noite. Eu já ouço o sino tocar e o clima de amor se espalhar. As famílias se juntam pra comemorar. O Natal tem a ver com a alegria. O Natal tem a ver com a harmonia. Tem presentes e festas e muita euforia. Abraçar, perdoar, tempo de se amar. O verdadeiro Natal se chama Jesus, se chama Jesus. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e ver no olhar de uma simples criança e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e olhar pro céu e ver uma luz, saber que nasceu o menino Jesus. Eu já ouço o sino tocar e o clima
saber que nasceu o menino Jesus. Nasceu o menino Jesus. Você é o José? Você é a Maria? Sim. Você é Jesus? Ele não respondeu, gente. Tá cuidando bem desse bebê? Você é a mãe dele? Sim. E você é o pai dele? Sim. Oh, muito bem, parabéns. É o José e a Maria. Crianças, Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado por esse ano. Atenção, papai e mamãe, nós paralisamos agora os ensaios com as crianças, para que elas possam descansar no período de férias, e também os nossos monitores, né? Agradecemos a Deus todas as nossas crianças que atuaram durante esse ano, e o ano que vem tem mais aí para a gente poder abençoar a nossa comunidade com essas crianças que estão aqui conosco. Eu quero nessa noite agradecer a sua presença aqui conosco e dizer para você que hoje nos visita aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, e gostaríamos de no final do nosso culto dar um presente para você. Atenção, você que veio a primeira vez, não vá embora sem se identificar ali no balcão de informações. Nós colocaremos ali a nossa equipe que estará de camiseta vermelha. Você vai até no balcão de informações e diga: eu vim aqui a primeira vez hoje para participar dessa celebração, e nós vamos entregar um presente que separamos para essa noite, para você e para a sua família naquele lugar, tá bom? Então não vá embora sem receber o livro que nós preparamos para você. Deixa eu passar alguns avisos rapidamente. Hoje você está vendo que nós estamos um pouco mais elegantes do que de costume, porque hoje é um dia de festa especial aqui para nós, sabia? Hoje pela manhã nós recebemos aqui 33 novos membros da nossa comunidade, entre adultos e crianças. Foi uma festa maravilhosa, e hoje nós temos mais de 40 pessoas essa noite para serem recebidas também. No total de 80 pessoas que decidiram nesse segundo semestre se tornarem membros da nossa comunidade. Isso é um privilégio, por isso que a gente veio elegante hoje para dizer boas-vindas e batizarmos os nossos novos membros. Você que nunca assistiu isso, vai ver como é bonito, como é gostoso e como é maravilhoso fazer parte dessa família na fé. Deixa eu mostrar esse aviso, pode passar para mim por gentileza o próximo. Os adolescentes e os jovens têm um acampamento para ser realizado. O dos adolescentes será em abril, até 14 anos, de 11 a 14, e dos jovens será em maio. Então nós estamos já adiantando o aviso para que você possa parcelar, e quanto antes você fizer a sua inscrição, você consegue um desconto por fazer a inscrição antecipada, tá bom? Então procure o Tanner ao final da nossa celebração, pegue a sua ficha de inscrição, leve. Você pode parcelar no cartão, você pode parcelar no boleto, no cheque, mas quanto mais próximo do evento, menos condições de parcelar você terá para o seu filho, a sua filha e você poder participar conosco também, tá bom? Tá aí o aviso. Próximo, por gentileza. Dia 15, domingo que vem, nesse mesmo horário, nós teremos uma celebração especial de Natal. É um musical. Nós não teremos nosso tradicional celebração, mas teremos um musical, onde teremos o quarteto, o vocal, teremos apresentações do coral. Tudo estará preparado aqui para podermos ter cenas e também teatro para poder explicar sobre esse Natal na nossa vida, tá bom? Convidamos você e a sua família para estar conosco domingo que vem, nesse mesmo horário, para nós encerrarmos nossas atividades do ano praticamente com esse lindo musical de Natal que nós preparamos para você, dia 15 às 19h30. Mas atenção você, papai e mamãe, que tem filho de 0 até 11 anos. Domingo que vem nós temos um evento para as crianças na parte da manhã. À noite é um musical para a família, mas de manhã especialmente nós estaremos aqui com um teatro para as crianças. Então não fique na sua casa, traga o seu filho. Aqui no lado estará montada a igreja da criança para eles receberem esse teatro falando sobre o Natal. De crianças de 0 até 11 anos são convidados para estar conosco no domingo pela manhã. Aí você vem e já assiste a celebração conosco, que é normal. Domingo que vem, 9h30 é o culto, 19h30 musical para a família. Mas de manhã nós estaremos atendendo as nossas crianças com a turminha de Cristo nesse teatro sobre o Natal, tá bom? Próximo aviso, nós estamos preparando aí uma noite de confraternização com os nossos líderes e voluntários da comunidade. Nós temos mais de 200 pessoas que atuam em algum ministério da nossa igreja. Então você, por exemplo, que atua no estacionamento, é convidado para estar conosco. Você que atua no ministério de intercessão, no coral, não apenas você, mas também a sua família. Mas o líder ou o voluntário é quem vai adquirir esse convite. O valor é simbólico, é R$10.
com o valor da carne não dá para comprar nem 10 gramas, né? 100 gramas hoje, como está a inflação. Mas, na verdade, é simbólico para que você possa reservar o convite conosco. Nós não faremos reserva sem o pagamento, porque não é justo com os demais irmãos, ficar segurando vaga e depois alguém falar, não vou mais. Então, nós temos convites limitados por causa do espaço que nós vamos fazer, tá bom? Nós não podemos colocar mais do que uma quantidade devida lá. Então, esgotaram os convites, esgotaram-se as oportunidades. Nós não teremos condições de atender a todos, infelizmente, queremos chegar mais próximo disso. Portanto, faça a sua inscrição, faça a aquisição do seu convite, guarde esse convite com você, porque ele será de porta de entrada para você no nosso evento. Crianças acima de 10 anos pagam como adultos, crianças menores de 10 anos não pagam nada. Então vá lá, adquira o seu convite, você que é voluntário e você que tem ministério na nossa comunidade. Ah, pastor, eu não sou voluntário, não tenho ministério. Bom, fica para o ano que vem para você poder engajar e participar conosco e atuar conosco nesse lugar também. Inclusive, nós estaremos agora, no dia 16, pode passar para mim, por gentileza? Lá na Associação Comercial, na Rua Central, nós estaremos apoiando o evento da Praça de Alimentação de final do ano. Nossa comunidade estará lá com hambúrguer, bolinho de bacalhau e também refrigerante e suco. Então eu gostaria de pedir você e sua família nos prestigiar essa semana, do dia 16 até o dia 20, agora de dezembro, estaremos todos os dias à noite lá. Porém, na segunda-feira à noite, nós temos um problema, que os nossos líderes e voluntários vão estar nesse evento. E nós precisamos de gente que possa nos ajudar a fritar o bolinho, a fazer o hambúrguer, a fritar a batata frita, a ficar nos ajudando ali na barraca de refrigerante. Caso você queira ajudar, por favor, quando você for fazer ali a sua saída, procure o nosso balcão de informações, deixe o nome, procure a minha ou o Guilherme, por favor, venha participar conosco para que a gente não precise fechar na segunda-feira e prestigiar o evento da Associação Comercial e conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um desejo nosso. Esperamos que você aí, que não é voluntário e nem participante de ministério, possa engajar nessa e nos ajudar aí no final do ano para a gente poder atender todos esses eventos para encerrar o nosso ano aqui na IPI de Sertanópolis, tá bom? Mais um aviso apenas, nós temos férias coletivas na nossa igreja. Então, a partir do dia 23, nossa secretaria ficará fechada. Então, se você mandar o WhatsApp, não será respondido, se ligar, não será atendido, você só terá o telefone do pastor Denis de plantão, porque eu estarei aqui nesse período de férias coletivas para responder pela igreja. O Tanner, o Guilherme, a secretária, o seu Mazini, a nossa zeladora da igreja, todos esses estarão em férias e estarão descansando com a família nesse período, tá bom? Então peço a sua compreensão e a sua gentileza de poder abençoar os nossos irmãos nesse descanso, e no dia 7 de janeiro nós voltamos ao normal com as nossas atividades na secretaria. Pastor, e a igreja, como é que fica? Vai ter culto? É claro que tem, pessoal, só tem uma adaptação nos horários. Vamos ver? As adaptações são as seguintes: no dia 29 de dezembro e no dia 5 de janeiro, nós teremos a celebração apenas da manhã, porque a gente quer que à noite o pessoal fique mais livre para poder receber os familiares, semana de festas, não é verdade? Então fique em casa, venha de manhã e à tarde você faz o almoço com o pessoal e fica à noite. Então domingo 29 e 5 de janeiro, nós teremos apenas a celebração da noite. Se você vier às 19h30, não haverá culto, certo? Na terça-feira, véspera de Natal, e na terça-feira, véspera de Ano Novo, nós não teremos celebração, tá ok? Compreendido? Então você vir aqui, nós estaremos com as nossas famílias celebrando a passagem do Natal e do Ano Novo. Não teremos Terça da Esperança. E você que vem na oração pela quarta-feira, dia 18 agora, próximo, será o último dia de oração aqui na igreja, e depois nós retornaremos quando tivermos o 12 por 12, que é a semana de oração que nós fazemos pelos meses do ano, tá bom? Então atenção, domingo temos cultos 29 e 5 apenas de manhã, terça não teremos nas vésperas, e normalmente depois disso e antes disso, e na quarta-feira nós estaremos apenas até o dia 18, e depois nós paralisaremos nossas atividades até ser informado novamente. Tudo que for voltar em atividade nós avisaremos, coral, coreografia infantil, todas as atividades nós avisaremos vocês aqui, tá bom? Agora nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós queremos agradecer a Deus pela sua generosidade, queremos agradecer a Deus pela sua contribuição. Muito obrigado você que contribuiu os 12 meses do ano, inclusive você que contribuiu os 13 meses do ano, para você que recebeu o seu 13º e deu uma oferta especial para a igreja, nós louvamos a Deus por isso e temos glorificado a Deus porque a gente pode sonhar mais ainda para o ano que vem para a nossa comunidade local. Continue sendo generoso, continue abençoando, e nós poderemos ir ainda mais longe pelo que Deus está nos dando e proporcionando aqui nessa comunidade. 70, quase 80 novos membros hoje.
É um privilégio enorme, mas também é uma responsabilidade. Para manter tudo isso financeiramente e espiritualmente, nós precisamos de apoio. Obrigado por você que tem orado pela nossa igreja e por você que tem contribuído. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e nós vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, obrigado por cada mão generosa que vai ofertar, por cada vida que vai contribuir, que o Teu nome seja glorificado através desse ato. Aqueles que não puderem contribuir por algum motivo, Tu conheces e Tu também podes abençoar. Obrigado por essa noite de celebração, obrigado por essa noite de festa, seja glorificado o Seu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de você vir aqui à frente, devolver seu dízimo, sua oferta aqui nessas urnas, eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você e dissesse boa noite, seja bem-vindo. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Só que declare: Ele é fiel, tudo que me prometeu. Declare mais forte ao Senhor: Ele é fiel, tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir
trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Oh, tu és o nosso rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Oh, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Sim, sim, Deus, Tu és Senhor. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, 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 sim.
Senhor. Convidar você a começar a falar palavras de adoração àquele que é digno de honra, de glória e de louvor, que é o nosso Senhor Jesus, que está aqui no nosso meio. Tu és, Senhor, o Cordeiro Santo, a luz desse mundo. Tu és Santo, Santo. Não há outro como tu. Não, não. Declara ao Senhor: Ele é a estrela da manhã. Ele brilha. Ele é a estrela da manhã. Ele é o leão. Ele é, sim, Deus. Ele ruge. Ele é o leão. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele ruge neste lugar. O nosso Deus está vivo. Sim, Deus. Que a luz do sol, que a luz do sol ele brilha mais. Que a luz do sol, que a luz do sol. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o
Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos. A tua igreja te adora. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Essa igreja declara bem forte ao Senhor: teu reino é sempre eterno. Te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino, teu reino. Teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, te adoramos. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O reino de Cristo não é um reino espiritual, não é um reino que fica apenas no etéreo, fica apenas no transcendente. O reino de Cristo está entre nós. Ele pode ser sentido em nosso meio, ele pode ser experimentado na nossa vida. É algo concreto, real, palpável, porque esse reino traz os valores do amor, da bondade, da justiça, da graça, da compaixão, da fidelidade. Esse reino é verdadeiro e ele está entre nós. Você que não sente paz em seu coração, você que não sente a alegria na sua vida, está na hora de chamar o rei desse reino para reinar em seu coração e na sua casa. Se na sua casa ainda há reino de trevas, que essa noite você receba o reino de luz que vem através de Cristo, o nosso Senhor. Que se na sua vida ainda existe algum tipo de penumbra, que você receba aquele que brilha como a brilhante estrela da manhã. Que se você está vivendo momentos de escuridão, que você receba esse que pode trazer a luz para a sua alma e para o seu coração. O reino dele é real e verdadeiro. Obrigado, Jesus, nós te adoramos por isso. O teu reino se manifeste em cada canto de Sertanópolis, se manifeste em cada família representada aqui essa noite, e também em cada coração que essa noite se abre para receber de ti e da sua palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por mais uma vez? Obrigado, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens que começamos aí no mês de novembro, nos Passos do Mestre. Nós aprendemos muitas coisas a respeito de como seguir a Jesus. E a semana passada nós ficamos devendo a continuação da mensagem da semana passada. Nós falamos sobre a síndrome de Emaús, lembra? A síndrome de Emaús é baseada nas notícias desatualizadas. Aqueles discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús estavam com uma notícia verdadeira, real, digna de confiança, porém desatualizada. Se eu disser para você aqui, olha, o pessoal da velha guarda, né? Queria lembrar vocês que o Mamonas Assassinas morreram. Vocês ficaram sabendo disso daí? Ora, faz muito tempo que isso aconteceu, não é verdade? É uma notícia mentirosa? Não. Ela não é verdadeira? Também não é verdade que isso que nós estamos afirmando, que ela não seja verdadeira. O fato é que ela é desatualizada. Ficou muito tempo atrás. Os dois discípulos no caminho de Emaús, eles tinham uma notícia que havia ficado desatualizada em apenas 3 dias. Eles contavam para si e para os outros a história da morte e crucificação de Cristo que aconteceu na sexta-feira.
Eles estavam no domingo pela tarde, caminhando de volta para suas casas, desestabilizados, frustrados e decepcionados. A notícia que eles reservaram era da crucificação, mas não compartilhavam a notícia da ressurreição. E isso trouxe aquilo que nós chamamos de síndrome de Emaús, que gera frustração, insensibilidade e incredulidade. Vamos lembrar do texto para que a gente possa ler e possamos reaplicá-lo na nossa vida? Lucas capítulo 24, versículo de número 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 daqueles discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, talvez pela incredulidade. Ele lhes perguntou: sobre o que é que vocês estão discutindo aí no caminho? Eles pararam com os rostos entristecidos. Essa é a ação de quem está caminhando para Emaús, a frustração e a tristeza. Então eles dizem para Jesus, um deles chamado Cleopas: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Você não leu o jornal? Você não acessou as redes sociais? Você não está sabendo da morte e crucificação do nosso mestre chamado Jesus? Então Jesus pergunta: que coisas? E eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que seria ele o que traria a redenção a Israel. E hoje, já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu, e nós não vemos mais nada. Então o texto continua dizendo: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedinho ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram para todos que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Nós não pegamos, nós não comprovamos, nós não apalpamos e nós não reconhecemos essa verdade, disseram eles. Então Jesus lhes disse: como é que vocês custam a entender? E como é que vocês são demorados a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando desde Moisés e todos os profetas, explicou-lhes tintim por tintim o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, ao se aproximarem do povoado Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia passar mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, para que Jesus ficasse com eles. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase se findando, disseram eles. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e os entregou a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. E termina-se dizendo: perguntaram então um ao outro, os 2 discípulos: porventura não estava ardendo os nossos corações, enquanto no caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. A síndrome de Emaús, ela é baseada em notícias desatualizadas que geram três sintomas muito claros e específicos. E nós fizemos um diagnóstico da nossa alma semana passada. Se você não veio, eu faço um breve resumo para você poder se atualizar conosco nessa mensagem. A primeira reação de quem está em direção a caminho de Emaús com a síndrome dessa enfermidade é a frustração. Porque o texto diz que eles pararam entristecidos, imaginando que Jesus havia morrido. O plano que eles haviam elaborado no seu coração não havia se cumprido. Para eles, Jesus iria reinar em Israel, expulsar Roma daquele território, e eles poderiam então, a partir de agora, ter tranquilidade de alma e de coração, para poderem conviver com as suas famílias em liberdade e na cidade de Jerusalém. Mas isso não aconteceu. Antes de Jesus expulsar o império de Roma, antes de Jesus colocar todos os seus opressores para morrer, ele morreu crucificado. Os discípulos, então, criando a expectativa messiânica de um reino terreno e político, não conseguiram compreender que Jesus estava inaugurando um reino espiritual e eterno. Eles preferiam estabelecer os seus planos de um reino terreno e momentâneo, mas não conseguiam ver a Jerusalém celestial, com os portões abertos e com a cidade abraçando a cada um daqueles que creriam no nome de Jesus.
Isso os fez voltar de Jerusalém profundamente entristecidos. Ora, a expectativa é de que Deus pudesse transformar a história. A história acabou com Cristo morrendo. O que resta para nós? Voltar para a nossa cidade, voltar para Emaús, voltar para o nosso lugar de onde saímos. Frustração é a primeira reação de quem está decepcionado com Deus. O plano não se estabeleceu, as coisas não aconteceram como você queria, você desenhou um projeto pessoal e Deus disse não, e Deus não correspondeu. Então, mimimi, birrinha, nhé, nhé, e a gente começa a dizer: Deus, será que o Senhor me atende? Será que o Senhor olha para mim? Será que o Senhor conhece meu coração? Frustração é o primeiro sintoma da síndrome de Emaús. Segundo sintoma é a insensibilidade. Ora, Jesus estava andando com eles no próprio caminho, lado a lado, junto e junto. Não havia outra possibilidade de não olhar e ver que Jesus estava presente, mas o fato é que eles estavam tão cegados pela incredulidade que eles foram incapazes de sentir. Muita gente está no caminho de Emaús insensível, coração cascudo, petrificado, coração cauterizado, porque não consegue sentir Deus, não consegue experimentá-lo, não consegue saboreá-lo. O Salmo 34, versículo 8 diz assim: ora, provai e vede que o Senhor é bom. Provar significa saborear, não é provar cientificamente, é sentir, experimentar, ter o sabor de qual é a fidelidade de Deus. Esses discípulos não conseguiam ser sensíveis em perceber que Jesus estava ao lado deles, eles não conseguiam reconhecê-lo, porque estavam totalmente insensibilizados. Esse é o fato de quem está no caminho de Emaús, não consegue sentir Deus, na família, na empresa, na rua, no momento de lazer, na igreja. O coração vai se petrificando e começa a encontrar subterfúgio e argumento para se afastar da vida com Deus. O irmão é difícil, a igreja é difícil, eu não sinto mais Deus, quando na verdade é o caminho perigoso e mortal de Emaús. A síndrome de Emaús, se não for atuada em tempo, ela leva à morte espiritual. E o último elemento que nós falamos semana passada é a ignorância e a incredulidade. O texto diz que eles chamaram Jesus de profeta. Jesus não foi profeta. Quem diz isso é o islamismo, quem diz isso é o muçulmanismo, quem diz isso são as outras religiões, o espiritismo. Jesus foi e é filho de Deus. Eles reduziram Cristo por causa da incredulidade de seus corações. Ele poderia ser filho de Deus, mas como morreu, provavelmente não era. Insensibilidade gera incredulidade, e as convicções ficam frágeis quando nós estamos frustrados. Já percebeu? Por exemplo, no seu casamento, que está tudo bem agora, está tudo bem, eu falo: você é fiel à sua esposa? Você diz: sim, com toda certeza. Você é fiel ao seu marido? Sim, com toda certeza. O casamento se frustra, a decepção acontece, e eu pergunto: e aí, você é feliz do seu casamento? Pois é, a gente tem boas dificuldades, né, pastor? As convicções se desmoronam quando existe frustração. Esses discípulos frustrados são insensíveis e agora estão completamente sem convicção e ignorantes a respeito da palavra de Deus. Essa síndrome de Emaús desenvolve um processo de atraso de discipulado e de crescimento espiritual. Olha o que Jesus disse para eles no versículo 25: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo o que já foram dito pelos profetas. Atraso, queridos. Tem gente que está atrasada na vida com Deus, tem gente que está andando na infantilidade, tem gente que não amadureceu, que não cresceu, porque ao seguir os passos do mestre, seguiu a direção de Emaús. E eu digo para você: quem vai para Emaús não cresce, quem vai para Emaús volta à velha vida, volta às coisas que já abandonou, volta às coisas que disse que nunca mais pegaria novamente. Atraso de vida, atraso de passos, e Jesus fala: como vocês demoram para entender. E eu pergunto para você: você está ágil no conhecimento de Deus? Você conhece de fato esse Deus a quem nós temos servido e proclamado nesse lugar? Porque seguir o passo de direção a Emaús é atraso de vida. Talvez seja por isso que você não consiga ter convicções, talvez seja por isso que você não consegue se estabelecer, talvez seja por isso que você não consegue abandonar vício, por isso que os comportamentos ainda continuam insistindo em te desviar de Deus, porque o caminho de Emaús é o caminho da frustração, insensibilidade e incredulidade. Então eu convido você hoje a dar um passo adiante, sair do atraso e ir para o lugar que nós chamamos de avanço, porque a síndrome de Emaús tem cura. Se você essa noite está frustrado, insensível e até incrédulo nesse lugar, eu quero dizer para você que tem cura, sabia? Você pode sair curada e curado nesse lugar, e o texto vai apresentar para nós a cura para a síndrome de Emaús. Quer ver onde está? O mesmo texto, agora olhando de uma nova perspectiva.
Como é que aqueles discípulos abriram os olhos? Primeira coisa, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo. Eu pergunto para você prestou atenção na leitura? Quantas pessoas estavam caminhando? 2. Cleopas e o discípulo anônimo que nós não sabemos quem é. Uma terceira pessoa vem e começa a caminhar com eles. Quem é? Jesus. Você já parou para pensar nisso? Eles estão indo em direção àquilo que abandonaram. Eles estão indo em direção à cidade das frustrações. Eles estão voltando para a velha vida. Quando eles saíram de lá, eles disseram: nós nunca mais retornaremos para aqui. Você sabe o que significa Emaús? É o lugar onde eles abandonaram suas redes, onde eles deixaram suas profissões, onde eles deixaram familiares. Emaús é a cidade que eles disseram: para cá nós nunca mais voltaremos, porque nós seguiremos o projeto de reino desse Messias. Nós vamos reinar com ele. Emaús? Ele fica para trás, Emaús. Eu quero esse novo sonho, esse projeto. Para você saber o que eu estou dizendo e a força disso, imagine você, jovem, que saiu de casa para viver o seu sonho pessoal e independente e precisou voltar a morar com os pais. Eu saí de casa com 15 anos de idade para poder criar caminho para o sonho que havia no meu coração. Aos 17 voltei para morar com os meus pais, 2 anos depois. É uma sensação tão frustrante. Não que eu não amasse meus pais, não que eu fosse um filho rebelde, não que eu fosse uma pessoa que não tivesse um mínimo de afetividade pelo meu lar, não é isso. Mas quando eu deixei a minha casa, coloquei as minhas coisas na minha mochila, eu disse: eu vou em direção ao meu sonho. Voltar para a casa dos meus pais era um retrocesso, porque eu sabia que não havia se cumprido aquilo que eu havia proposto em meu coração. Não é verdade? Você, jovem, foi para Londrina, falou: agora arrumei um trabalho em Londrina, vou sair da casa dos pais, vou ganhar agora 2 salários mínimos em Londrina, vou arrebentar lá, vou morar no apartamento, pagar condomínio, almoçar no Gelobel, o negócio vai ser violento, andar de Uber à vontade, porque agora eu vou detonar, vou viver a vida que eu sempre quis. 3 meses, já está no vermelho com a corda no pescoço, pedindo dinheiro para os pais. Pai, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Aí o pai fala: não, filho, tem que voltar para casa, e vai de busão mesmo para trabalhar em Londrina. Quando você volta, você fala: esse quarto é meu, mas não é mais meu. Até o banheiro já ficou diferente, a cama já ficou desconfortável, porque a volta para casa, depois de um período de sonhos e independência, é sempre frustrante. Esses discípulos estão voltando para casa, queridos. O sonho não se realizou, o projeto não se cumpriu, tudo que sobrava para eles era decepção e frustração. Só que aí vem a palavra de esperança. Quem foi andar com eles quando eles estavam voltando para a frustração? Jesus. Jesus não abandona você. Jesus não deixa você voltar para Emaús sozinho, sabia? Ele não deixa você ir para Emaús sem antes que você perceba que ali Ele está com você, sem antes que Ele cite sinais da sua presença e da sua graça sobre o seu coração. Deus não te abandona quando você está frustrada, decepcionado, perdido, abandonado. Deus não te abandona quando você quer voltar à velha vida e dizer: isso aqui foi tudo um passageiro. Deus não te abandona quando você quer voltar ao vômito que um dia você já deixou, ao lamaçal que um dia você abandonou. Deus não te abandona, Ele vai com você até lá, sabia? O amor de Deus te acompanha, mesmo você indo para Emaús. Ou é mentira? O texto diz que haviam 100 ovelhas, uma se desviou, o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que está no meio do carrapicho, no meio do colonhão, no meio da braquiara, só para achar aquela que se perdeu. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor. Pessoas viram as costas, pessoas nos desprezam, pessoas não toleram nossas falhas, mas esse Deus se coloca a caminho para andar conosco, mesmo quando a gente vai para o meio da braquiara, mesmo quando a gente vai se sujar, mesmo quando a gente vai para Emaús, ali está esse Deus amoroso para dizer: eu estou com você. A cura para a síndrome de Emaús é você ter noção de que Deus está presente, mesmo que os seus passos sejam sôfregos, mesmo que os seus passos sejam vacilantes, Deus está presente, e Deus caminha com você. Mas olha que interessante, um outro movimento que acontece em direção à cura, ainda não é a cura, é o movimento. O outro movimento é quando eles dizem: fica conosco, Senhor. Oh, Senhor, fica conosco. Ontem nós tivemos um lindo evento aqui na igreja, chamado audição da escola de música, daqui da nossa comunidade, o iMusic. Eles fizeram algo precioso aqui com as crianças, com adultos, bateria, teclado, contrabaixo, violão, canto. E eles fizeram uma decoração porque o tema foi em casa, um lindo tema. É o tema que eu acho mais lindo da igreja, porque a igreja bíblica do Novo Testamento é a igreja em casa. E a gente tem se esforçado para que os membros dessa comunidade entendam esse processo. E aí eles fizeram uma decoração dessa aqui. Eu falei: não tira não, deixa aqui para amanhã. Ficou tão bonito, ficou tão caseiro, ficou tão informal,
Se não fosse o terno e a gravata hoje, nós estaríamos realmente naquele ambiente assim, falando, que casa gostosa. Veja só que ambiente confortável. O que te lembra em casa? O que tem na casa? Bom, a casa tem muitas coisas, mas não pode faltar uma delas, que é a presença de Jesus. Esses discípulos, sem saber quem estavam convidando a Jesus para ir ficar com eles. O processo de cura sempre começa quando eu chamo Jesus para ficar em casa. Se Jesus ficar na igreja no domingo à noite, não tem transformação para você, sabia? Se Jesus ficar na igreja apenas numa celebração momentânea, não tem cura para você, sabia? Se Jesus ficar dentro de 4 paredes religiosas, com muitos ritos e cerimônias, não tem cura para você. Só tem cura quando você diz, Jesus, vem para minha casa, vem morar no meu coração, porque a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Olha a promessa de Deus para você e para mim, ele quer morar conosco, ele quer habitar conosco. Isso me faz lembrar uma coisa muito interessante. João capítulo 1, versículo 14, o texto diz, e o verbo eterno, glorioso, majestoso, se fez carne e habitou entre nós. Deus veio morar com a gente. Imagina o vizinho mudando ao lado da sua casa. Tem aqueles que chegam com o caminhão de mudança, e o caminhão de mudança começa a descer, e desce sofá, e desce armário, e desce não sei o quê, e daqui a pouco desce, e você fala, chegou um novo vizinho. Aí chegou o vizinho e falou assim, vamos fazer um bolo de recepção para o vizinho. Aí a esposa está lá fazendo a batedeira, daqui a pouco começa um funk lá, e fica lá, aí fala, não vamos fazer mais bolo para o vizinho não, meu Deus, misericórdia, esse vizinho agora é churrasco, é festa, é funk, como é que a gente vai fazer para descansar domingo à tarde? Esses vizinhos são difíceis de lidar, não é verdade? Mas irmãos, a palavra de Deus diz que Deus veio morar conosco, o nosso vizinho veio habitar entre nós, Ele fez uma mudança da eternidade para a nossa vida, Ele trocou as estrelas, Ele trocou a galáxia, o universo, para ficar dentro do nosso mundinho e viver dentro do nosso coração. Ele trocou a poeira estelar pela poeira desse solo, para pisar e falar, eu amo vocês, e agora eu quero habitar com vocês. Irmãos, não deixe de Cristo na igreja. Não deixe Jesus nesse domingo aqui dentro desse lugar, leve Ele para a sua vida, leve para a sua casa, traga Jesus e fala, Senhor, sinta-se em casa, Senhor, senta no coração, senta na poltrona do meu coração, viva comigo, Senhor, porque só quando Jesus está em casa é que transformações acontecem. Talvez você esteja tanto tempo aqui frustrado, talvez você esteja aqui tanto tempo decepcionado, insensível e até incrédula, talvez seja por uma coisa, posso lhe dizer com toda sinceridade, com todo respeito, ainda não chamou Jesus para ficar com você, porque se você chamá-lo, Ele vem, e se Ele ficar, Ele transforma. Foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu depois que Jesus entrou na casa? Olha que coisa linda o que aconteceu. Primeiro, os olhos deles foram abertos. Segundo, eles fizeram conexões de fato e disseram, o nosso coração estava ardendo lá atrás, já quando Ele falava conosco sobre a palavra de Deus. Terceiro, versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e depois disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Primeira coisa que acontece quando a cura vem, sabe? Você anda com Jesus e sabe que Ele está presente, você o chama para estar com você, aí 3 coisas acontecem. Primeira, seus olhos se abrem. O texto diz que os olhos deles abriram, e de repente eles reconheceram onde estava Jesus. De repente você olha para o filho e diz, uau, ele esteve aqui a vida toda, e Jesus estava aqui na minha família a vida toda e eu não percebi, eu só maltratei esse menino. De repente você olha para o casamento e fala, uau, Cristo estava o tempo todo, e eu não dei o devido valor a esse lugar onde Cristo estava. De repente você abre os olhos na empresa, de repente você abre os olhos para a sua história e fala, Cristo estava presente o tempo todo e eu não percebi, porque quando você chama Jesus para morar no seu coração, para viver com você, o primeiro efeito da cura é, os olhos se abrem, você consegue enxergar, compreender e ver que Ele está presente. Por isso que Paulo fez uma oração linda aos Efésios, ele disse, eu oro para que sejam iluminados os olhos dos vossos corações. Efésios capítulo 1, versículo 18, olhos do coração, porque os olhos físicos, irmãos, podem não estar enxergando, mas os olhos do coração precisam concentrar-se na mensagem da cruz e ver que Jesus está presente. Será que você consegue enxergar? Você consegue enxergar além do seu problema? Você consegue ver além da sua deficiência? Você consegue ver além do seu passado?
Você consegue enxergar além da sua frustração? Esta é a característica de quem está sendo curado. Os olhos se abrem e começam a enxergar novas perspectivas em Deus que são possíveis e são realizáveis. Segundo, eles conectaram. Eles disseram, mas estava ardendo o nosso coração quando ele falava com a gente lá atrás. Eu acho maravilhoso isso, que quando algumas pessoas vêm para ser batizado, como alguns testemunhos que nós teremos aqui essa noite, não serão audíveis, é verdade, mas serão visíveis quando as pessoas se ajoelharem aqui para serem batizadas. Elas dizem, pastor, eu nunca imaginei que quando o senhor foi lá naquela empresa fazer aquela oração, eu seria membro dessa igreja. Mas quando o senhor foi fazer aquela oração naquela empresa, eu senti algo diferente, está vendo? O coração já ardia. Tem pessoas que disseram, eu nunca imaginei que eu entraria numa igreja evangélica, mas o meu filho fez o retiro de jovens, e quando eu vim para recebê-lo aqui, eu senti algo diferente. Está vendo? O coração começou a queimar e arder. Ou seja, existem coisas que estão acontecendo na sua vida agora, que você não tem noção, que vão acontecer lá na frente, e depois você vai dizer, é verdade, meu coração já estava ardendo naquele período. Você que está aqui hoje, essa noite, veio aqui talvez e caiu de paraquedas. Talvez há uma semana atrás você estava no pior lugar do mundo. Domingo passado, talvez você estivesse na pior balada da história. Talvez você estivesse bêbado, talvez em ressaca, talvez até com overdose, ou talvez até deitada com a mulher de outro na sua cama. Eu não sei onde você estava, mas o fato de você estar aqui hoje, nesse lugar, é que Jesus já está queimando seu coração. Ele já está conectando fatos, Ele já está preparando o ambiente, Ele já está fazendo algo para que você chame-o para viver, e depois que viver com Ele, seus olhos sejam abertos e de fato você lembrar, foi por isso que aquela pessoa me visitou, foi por isso que eu fui na casa do fulano no grupo pequeno, foi por isso que eu participei daquele evento, porque Deus já tinha um projeto da minha vida, e no meio do caminho Ele começou a queimar meu coração. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, cuidado, se o seu coração está tremendo, se o seu coração está queimando, se há algum tipo de euforia em você estar aqui interna, e você sente que há algo diferente, você é o próximo candidato a se ajoelhar nesse lugar, receber o batismo e dizer, eu amo a Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Cuidado, isso pode ser perigoso. Nós não estamos manipulando. Quem faz isso e quem faz essa obra é o Espírito Santo. Ele já está queimando o coração, como ele também estava no caminho. E por fim, queridos, para a gente encerrar, eles se levantaram e foram para Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém é o lugar da perspectiva dos sonhos e dos objetos mais impressionantes. Para eles, voltar para Jerusalém era retomar a esperança e retomar o caminho de transformação. Chega de Emaús, chega de frustração, chega de decepção, o nosso lugar é em Jerusalém, e é para lá que eu vou, é para lá que nós vamos voltar. Sabe por quê? Porque eles abandonaram a história de sexta-feira. Até aqui eles estão caminhando em Emaús dizendo, você viu sexta-feira? Cristo morreu, Cristo está sepultado, Cristo foi humilhado. Aqui em Emaús, desse ladinho da história, eles só sabem falar da tragédia, da dor e do sofrimento. Mas agora eles se levantam e vão para Jerusalém, e na caminhada para Jerusalém eles estão aqui dizendo uma outra coisa, Cristo está vivo, há esperança para nós, os portais celestiais estão abertos, há uma nova história para ser contada. Do lado de cá eu tenho a história velha, a história antiga, a história da dor e do sofrimento, mas do lado de cá eu tenho a história da esperança, da alegria, da ressurreição. E eu pergunto para você essa noite, de qual lado da história você está e qual história você quer contar? Qual é a história que você quer propagar ao mundo? Da decepção e frustração da sexta-noite? Ou da alegria e da esperança do domingo de manhã? Qual é a história que você quer contar? Porque a frase que eu quero deixar para você é, quem anda com Jesus tem sempre uma nova história para contar. Atualize, meu filho, atualize, minha filha, atualize a história no seu coração. Minha vida em Emaús, eu sempre perdi, sempre foi um sofrimento, todo mundo me abandonou, eu não fui criado pelos meus pais, eu não conheço a minha mãe, sempre fui passado para trás, a minha história de sexta-feira é triste, mas você tem opção essa noite de contar a história de domingo de manhã, e você pode dizer, embora meu passado seja triste, embora minha sexta-feira seja penumbra, embora minha sexta-feira seja tenebrosa, meu domingo pela manhã é maravilhoso, meu domingo pela manhã é extremo, meu domingo da manhã é vibrante, eu tenho alegria no meu coração. Sai do passado, meu irmão, minha irmã.
Abandona a história do passado, abandona a história. Ela pode ser verdade, isso não muda os fatos. Você traiu, você enganou, você falhou, você bebeu, você perdeu, você se afastou de todo mundo. É verdade, mas também é verdade que você tem uma nova história para contar. Quem não anda com Jesus conta a velha história. E fica muito nítido quando a gente conhece uma pessoa que não anda com Jesus. Tudo que ela fala é da sua velha história. Mas quem anda com Jesus tem algo novo para contar, tem algo novo para dizer. Irmãos, eu desconfio de pessoas que ficam se orgulhando do seu passado destruidor, contando as peripécias do passado destruidor com grande vaidade e orgulho, e não tem uma nova história para contar. Gente que fala, mas lá no passado eu fazia isso, aprontava, fazia aquilo. Um dia eu fui numa reunião de homens e uma pessoa especificamente falava, não, porque no passado a gente era triste, fazia isso, fazia aquilo. Mas eu não escutei nenhuma palavra do que hoje a gente vive. Eu desconfio de que quem tem muito para falar do seu passado e dos seus erros, ainda não tem uma nova história para contar sobre a sua vida com Jesus. Irmãos, todos nós temos sextas-feiras na nossa história. Eu tenho, você tem. Mas o que faz a diferença entre o crente e o descrente, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que é batizado e entre o que fica nas fileiras, é a verdade que eu tenho uma nova história para contar. Essa noite, novas histórias surgirão nesse lugar. Porque a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Atualize. Esses irmãos e essas irmãs têm um passado difícil como todos nós. Quando você os vir subindo esse lugar, você vai dizer, fulano, batizando na igreja, sexta-feira, irmãos. Todos nós temos sextas-feiras para contar, mas esses irmãos e irmãs, pela graça de Deus, terão um novo para contar de Deus, porque o velho já se foi, eis que tudo se fez novo. É nessa perspectiva que nós vamos receber os nossos irmãos e irmãs agora através do batismo. Mas antes disso, eu gostaria que você meditasse naquilo que eu mostrarei aqui para você enquanto a equipe de louvor vem à frente. A síndrome de Emaús e a cura da síndrome. Veja só que a semana passada nós falamos que são 3 efeitos da síndrome. E hoje eu falei para vocês que são 3 efeitos da cura. Então eu pergunto, de qual lado da coluna você está? Você está cego, insensível e frustrado em Emaús? Ou você está enxergando com o coração queimando em Jerusalém? É simples, irmãos. Quem anda com Jesus, tem uma nova história para contar. E deixe Ele hoje, deixe com que Ele abra seus olhos, tire as resistências, baixe as guardas e deixe Jesus queimar o seu coração. Porque Ele tem cura para quem está caminhando para Emaús. Eu não conheço a sua história. Ninguém ligou para mim dizendo que você viria hoje para ouvir essa mensagem. Tudo que eu tenho para dizer para você essa noite é que deixe Jesus conduzir você para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, Jerusalém. Porque em Lucas 24, 49 diz, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vamos escutar essa canção, e enquanto escutamos eu gostaria que você meditasse. Estou com a síndrome ou estou curado? Deixe Deus falar na sua vida, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem? Os irmãos que vão participar da profissão de fé, batismo e jurisdição, podem ir lá fora para organizarmos a entrada de vocês. Nos constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, o
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dom-lhe o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dom-lhe o lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Que mensagem maravilhosa essa, não é verdade? Feche os seus olhos. Ele entrou em casa, Ele sentou na mesa e Ele nos observa. Ele conhece você e sabe como você entrou aqui essa noite. Ele não te julga nem te condena e nem se afasta de você, mas Ele quer abrir os seus olhos para você enxergar o que até agora não viu. Ele quer tocar o seu coração para você sentir o que até agora não experimentou. Ele quer que seus pés se levantem para você poder contar uma nova história. Esse não é o fim, não acabou na sexta-feira. Ainda há uma nova história para ser contada. Cristo ressuscitou e Cristo vive. E se Ele ressuscitou e vive no seu coração, você terá uma nova história para contar a partir de hoje. Senhor, abençoe essas pessoas que estão aqui sentadas, ouvindo essa palavra. Não são apenas ouvintes, não são apenas pessoas que vieram para um dia especial, convidados pelos seus familiares. São pessoas que o Senhor quer queimar o coração e mostrar que o Senhor tem propósito. Então, Senhor, prepare esse momento e que os corações possam sair daqui queimando de amor, queimando de paixão pela presença de Jesus, e que essa sede que há na alma seja satisfeita ao encontrar o nome todo-poderoso de Cristo nosso Senhor. Então, Pai, abre os nossos olhos para que possamos enxergar e ver e conhecer aquele que nos salvou mediante tão grande salvação e tão grande preço, Cristo nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que canção linda essa, né? Poderia só ficar com ela essa noite. Ela fala desse texto e ela fala de tudo que vemos aqui hoje. Ele está entrando na nossa casa, Ele está entrando na nossa vida, e está entrando especialmente na vida dos irmãos que eu passo a convidar aqui à frente agora. Nós fazemos os batismos, a profissão de fé e também o recebimento por jurisdição. No momento eu pedirei apenas para entrar profissão de fé e depois batismo, para que possamos fazer isso juntos aqui. Para fazer sua pública profissão de fé, nós consideramos que as crianças são batizadas na nossa igreja. Nós batizamos pequenos, e você vai ver daqui a pouco o batismo infantil aqui na nossa comunidade. Crianças que foram batizadas aqui na igreja,
elas têm o direito de tomar a ceia com seus pais, mas elas ainda são menores de idade. Quando elas atingem 12, 13 anos, a partir disso, elas podem fazer a sua pública profissão de fé. Elas não serão batizadas novamente, porque já foram quando crianças aqui na igreja. Agora elas vão dizer: o que os meus pais fizeram há tantos anos atrás, quando eu ainda era criança, eu agora valido e confirmo com a minha vida. É uma confirmação. Então eu chamo os irmãos que farão e as irmãs a pública profissão de fé, que vem aqui à frente. O Ariel Yoshua Andrade Moura, por gentileza, pode entrar. Dirceu Martins Tristão Filho. Gabriel de Almeida Melo. João Francisco Marques Milani. Natália Raquel Ramalho de Oliveira. Otávio Cândido. Sara Gabriele Tavares Franco. E Tiago Margonar Filho. Isso. Quero convidar o conselho da igreja que vem aqui à frente comigo, por gentileza. Os seminaristas também, Tanner, Guilherme. Esses irmãos do conselho tiveram o privilégio de ver algo que eu não vi, que foram esses pequenos aqui sendo batizados nessa igreja. Não me lembro de nenhum deles ter sido batizado, a não ser o Otávio, que batizou aqui há 3 anos atrás, 4 anos atrás, com a sua família. Agora, esse conselho tem sido um suporte para a minha vida, para a minha família, para o nosso ministério. Tem acreditado na visão, tem me sustentado e tem nos ajudado nessa caminhada. Se não fosse esse conselho, tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, irmãos, nós não viveríamos. Estou encerrando o 4º ano como pastor titular dessa igreja, e nesses 4 anos nós tivemos o privilégio de receber mais de 400 pessoas para serem novos membros aqui na nossa comunidade. É bem verdade que alguns deles acabam mudando de cidade, outros acabam enfraquecidos na fé, se afastando, mas nós gostaríamos que todos que viessem para essa participação ficassem conosco. Então eu quero agradecer a Deus pelo conselho, pela confiança, pelos meninos que estão nos ajudando aí também, como pastores auxiliares desse ministério. E eu gostaria de pedir que você continuasse orando por nós, para que a gente pudesse ampliar e conduzir a nossa visão, e grande responsabilidade Deus tem nos dado. Esses jovens que estão crescendo e vão se tornar membros maiores, e os demais que chegarão, colocam sobre nossos ombros a responsabilidade de pastoreio, de cuidado e de treinamento, para que sejam maduros na fé, homens e mulheres de Deus. Que você continue orando pelo conselho, para que Deus continue dando sabedoria e entendimento, e a todos nós, para que a gente possa conduzir essa igreja com a sabedoria que vem do alto e não a nossa. Obrigado, conselho, obrigado pela participação de vocês. E agora, vocês que vão fazer a sua pública profissão de fé. Será que vocês podem virar aqui para mim, um gentileza, um minutinho? Vocês confirmam nesse momento aquilo que seus pais fizeram por vocês, quando os batizaram quando ainda crianças, aceitando e reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas? Sim? Vocês agora, na maturidade da fé, se propõem a andar com Deus e com essa igreja local, a fim de poderem ser bom testemunho de Cristo nessa terra? Então sejam bem-vindos à maturidade, sejam bem-vindos a serem membros maiores. Daqui a pouquinho vocês vão participar da ceia pela primeira vez sozinhos, porque até então os pais faziam isso por vocês. Agora vocês vão pegar o pão e o cálice na autonomia. É lógico que vocês ainda não saíram de casa, mas agora na igreja vocês podem fazer isso com a graça de Deus. Sejam bem-vindos à nossa comunidade como membros maiores. Uma salva de palmas a eles em nome de Jesus. Agora, para batismo e profissão de fé, eu convido os seguintes irmãos e irmãs que farão parte da nossa comunidade: Alana Gabriele Piovesan Biasotto, Ana Flávia Maxiano Silva Miranda,
Tava com vergonha, né? Ana Luísa Dias Nunes. Carmelino Alves da Silva. Gabriel Felipe Domiciano Rodrigues. Jéssica Correr Medeiros. José Marcos da Silva Júnior. Juraci de Lima. Carla Fernandes Chagas Vieira. E também com seu marido Rafael Lucas Vieira. Luiz Fernando Gomes. Maria Eugênia Santos Ramos. E Rosineide Maria dos Santos. Além desses irmãos que serão recebidos por batismo, nós receberemos também outros irmãos que são recebidos por jurisdição. São pessoas que já foram batizadas em alguma igreja evangélica, pessoas que estão voltando para a nossa igreja depois de anos afastados, pessoas que mudaram para a cidade e eram de outra igreja e resolveram se tornar membros locais, e pessoas que estavam afastadas de denominações evangélicas e hoje querem se tornar membros daqui. São recebidos por jurisdição, eles não são batizados, mas começam a fazer parte da nossa comunidade a partir de hoje. Então eu convido os irmãos para entrarem por jurisdição, que são pessoas que nós receberemos em nossa família. O primeiro deles é o Denis Isaías. Edila Maria da Guarda. Nós receberemos um casal, Erasmo e Luciana Piovesan Biasotto, mas o Erasmo não pôde por motivo de viagem, então apenas a Luciana. Uma salva de palmas. A família Piovesan, Emelinda Silva Piovesan, Edmilson Piovesan e Tamires Pereira Marques. Ilma Dancini e Ronaldo Dancini. Para vir se juntar a sua esposa aqui à frente, o Júlio César Rodrigues Vágula. Luciano Marques Silveira. Marli Maria de Jesus Silva. E o casal Renan Ângelo Dancini e Thalita Castro Santos Dancini. Sebastião Carlos da Cruz, o Romarinho. Silvana Penha. Tânia Mara Polizel Menegaso. Na nossa comunidade, os irmãos passam por um processo para a recepção de novos membros. Todos eles que estão aqui à frente passaram por isso. São 18 horas de aula, onde nós falamos sobre as doutrinas principais da nossa igreja, a visão, nosso sistema de crenças e valores e também a nossa organização eclesiástica.
É óbvio que isso não é suficiente para uma vida cristã. Eles só entenderam qual é o processo inicial. Depende de você como igreja e de mim, para que nós possamos auxiliar na caminhada, para que eles cresçam em Jesus na caminhada, cresçam em Jesus no processo, sempre em direção a Jerusalém, nunca para Emaús. Por isso nós estamos aqui hoje para receber vocês como família na fé, para caminhar ao lado de vocês, tolerar deslizes, dificuldades, mas também celebrar vitórias com cada um de vocês. Quero pedir por gentileza que vocês olhem para mim aqui agora. Isso, todos virem para cá. Eu quero fazer a pergunta para vocês, para todos que vão fazer o batismo e vão fazer a sua jurisdição aqui conosco nesse momento. Vocês creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das suas vidas? Sim? Vocês rompem com todos os laços das trevas e com toda a velha história contada por comportamentos e vícios malignos? Vocês reconhecem a autoridade e também o reino e o governo de Jesus sobre a vida de vocês? Vocês se submetem a essa comunidade local, ao sistema de valores, de doutrinas e de discipulado para andarem conosco e serem parte dessa família? A partir de hoje, então, é o nosso privilégio, é a nossa alegria poder chamá-los de membros da IPI de Sertanópolis e participantes da família da fé. Como nós faremos o nosso batismo? Vocês subirão aqui para serem batizados e depois descerão para receber a ceia aqui. Os membros que serão batizados subirão aqui, batizarão, sairão por aqui, receberão a ceia ali e depois descerão para voltar aos seus lugares e receberão um certificado de batismo aqui na nossa comunidade. Os demais membros também participarão da ceia conosco, mas aí nos seus lugares. São os da profissão de fé e de jurisdição, vão tomar a ceia hoje pela primeira vez como membros aqui da nossa comunidade, da nossa igreja. Então eu convido os meus irmãos para virem me auxiliar aqui no nosso batismo e eu quero convidar nosso primeiro irmão a ser batizado, na verdade a nossa primeira irmã, que será a Alana. Por favor, Alana. E você pode nos ajudar participando disso. A gente vai copiar alguém que está fazendo uma festa muito grande. A Bíblia fala que é a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Hoje nós temos vários deles sendo batizados. Então, à medida que nós falarmos amém, é o seu momento de se harmonizar ao céu e dizer muito obrigado, Jesus, por isso. Alana, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ana Flávia. Pode ajoelhar aqui. Ana Flávia, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ana Luísa, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Carmelino, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Gabriel, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jéssica, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. José Marcos, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Juraci, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Carla, eu te batizo agora, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rafael, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Luiz Fernando, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria Eugênia, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosineide, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Agora vocês que têm filhos para batizar, podem buscar os seus filhos lá, vocês estão aqui à frente. E a fila vai ser organizada das nossas crianças que serão batizadas, tá bom? Por que vocês estão tudo nesse canto? Vem mais para cá, distribui para cá aqui agora. Isso, vamos vir. Porque nós vamos agora batizar as nossas crianças. Nós vamos abençoá-las. Queridos irmãos, por que nós batizamos crianças aqui na nossa comunidade? Nós não batizamos para limpá-las do pecado. Algumas denominações batizam para que elas possam ser livres do limbo. Mas nós não batizamos crianças por causa disso. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo já chama as crianças, vinde a mim. Então elas têm livre acesso a Deus. Nós batizamos crianças e adultos não para perdão do pecado, porque senão teria que batizar todos os dias, umas 7 ou 8 vezes por dia, talvez mais. Nós batizamos como sinal de vida em Cristo. E quando nós trazemos os filhos aqui à frente para batizá-los, e eu fiz isso com a Heitor e a Ana Luísa, é para dizer, eu vou caminhar com essa criança e vou ensinar o caminho de Deus a ela, para que ela faça parte da família da fé. Então é um sinal, é um símbolo que nós fazemos. Não tem nada a ver com batismo para arrependimento. Não, o batismo que fazemos para adultos e crianças é sinal de que fazemos parte do corpo de Cristo. Então eu convido você que é membro da igreja que não batizou seu filho ainda, a fazer isso, porque é muito importante que as crianças participem. Crianças batizadas na nossa igreja podem participar da ceia. Elas vão tomar o pãozinho e o cálice junto com seus pais, sabia disso? Então por isso que é um momento tão importante, tão especial. Então eu vou convidar os pais agora para trazerem seus filhos. Quem pode batizar é apenas o pai, o responsável legal para batizar os filhos para participarem como membros da nossa comunidade. Então convido a vir aqui à frente as seguintes crianças trazidas pelos pais: Camille Vitória Ventura de Miranda, filha de Márcio e Camila. Eduardo Rafael Chagas, filho de Carla e Rafael. Heitor Marques Clávero, filho de Tamires e Júnior. Miguel Correr Vágula, filho de Jéssica e Júlio. E Miguel Ramos Martins, filha de Maria Eugênia e Iago. Papais e mamães, o que vocês estão fazendo é muito importante. Estão apresentando seus filhos a Jesus, consagrando a Ele para que Ele possa cuidar. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês e vocês sejam um instrumento. A única Bíblia que os seus filhos vão aprender a ler, ou melhor, que vão iniciar a alfabetização, é a vida de vocês. Depois eles lerão a Bíblia escrita, mas a primeira Bíblia é a Bíblia do testemunho. Sejam um testemunho, ensinem a criança no caminho, não apontem o caminho,
mas andem com elas para que elas conheçam a palavra do Senhor Jesus e elas sejam um bom testemunho do nosso Senhor. Então, papai e mamãe, eu quero fazer um compromisso com vocês aqui. Vocês se comprometem a educar essas crianças no caminho da palavra do Senhor? Sim? Se comprometem a trazer a igreja, a orar com eles e por eles? Criança não vem sozinha na igreja, então traga-os e traga-os à presença do Senhor. E se comprometem a submeter os seus filhos e a família de vocês ao cuidado dessa igreja? Sim? Sim. Então nós vamos proceder com o batismo dos filhos de vocês e vou convidá-los aqui a vir aqui à frente. Vamos, Camille? Você primeiro. Ah, mocinha, você tá até grandona para... Tá, já que você ajoelhou, vamos fazer assim? Linda, vem cá então. Fica aqui, ela já tá grandona. Pode ficar do lado dela aqui, coloca a mão no ombro dela. Camille, eu te batizo agora, minha pequena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Isso. Pode tomar a ceia lá, olha, vamos tomar a ceia como família, isso, muito importante. Eduardo, meu pequeno, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Opa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não é injeção e nem vacina, nem dói, né? Heitor, eu te batizo agora, meu pequeno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Miguel, eu te batizo agora, meu jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Miguel nem vai ver o que aconteceu. É Miguel. Vamos batizar o Miguel agora. Miguel, meu pequeno, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Onde eu tô? O que está acontecendo comigo, né? Coisa mais linda. Que precioso, irmãos. Fecha aqui mais pertinho agora da gente. Pode vir mais pertinho. Vem mais pertinho da gente aqui. Nós vamos encerrar esse momento tão importante na vida de vocês. E sabe o que eu queria dizer antes de a gente terminar? Pode ficar de frente comigo. Eu queria dizer que vocês têm uma nova data de nascimento. Vocês que foram batizados hoje, vocês vão celebrar 2 datas de aniversário. O dia que vocês nasceram da sua mãe e o dia que vocês nasceram de Jesus Cristo. Hoje, dia 8 de dezembro de 2019, é a data do novo nascimento de vocês. Que vocês sejam muito bem-vindos e sejam abençoados aqui na nossa comunidade. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui conosco essa noite. Quero agradecer por você ter vindo com a sua família, ter participado, ter prestigiado essa pessoa que te convidou e que você sinta vontade para voltar mais vezes. Não se esqueça de você é visitante, tem um presente te esperando lá. E aí, que a semana que vem você possa estar conosco aqui novamente, participando de tudo que oferecemos. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Nós encerramos nossa celebração por aqui, certo? Não, falta alguma coisa ainda, não acabou. Não acabou porque eu quero perguntar para vocês, como igreja, vocês recebem esses irmãos como parte da família na fé, na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, para acompanhá-los, orar por eles, andar com eles e abençoá-los? Então eu gostaria que você mostrasse isso para eles em nome de Jesus. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu
Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós honramos teu nome e glorificamos tudo que o Senhor está fazendo. Confirma a tua bênção sobre cada vida e sobre cada família que recebemos nesse lugar, e seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Venha cumprimentar seus familiares. Deus abençoe. Venha recebê-los com um abraço. Venha dizer parabéns. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem.